Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre localização e orientação na disciplina de Geografia, no módulo 4, iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 9. Então, preparem-se, peguem o livro de vocês, ouçam todas as orientações para, em seguida, vocês estarem realizando a atividade que é pedida no livro. No capítulo 9, na página 278, como toda abertura de capítulo, ele traz uma imagem para representar o tema que será tratado no capítulo, que é localização e orientação. Você já precisou explicar a alguém onde sua casa está localizada? Alguém que está procurando por outra pessoa, chegou no seu bairro, próximo à sua casa e perguntando onde fica a casa de fulano? E você precisa orientar aquela pessoa para ela chegar à residência de quem ela está procurando? Então, para você fazer isso, você precisa de pontos de referência. Em situações como essa, além do endereço, você pode mencionar alguns pontos de referência para explicar o caminho até sua casa. Vamos aprender mais sobre esse assunto. Então, aqui na imagem vocês observam um adulto e uma criança, certo? Elas estão usando um instrumento de localização, que é um mapa. Além do mapa, o que mais as pessoas da fotografia, ou até mesmo vocês, podem utilizar para encontrar o lugar a qual desejam ir? Bom, um exemplo que nós já vimos em algumas aulas passadas é a bússola. A bússola é um instrumento de orientação que mostra aí os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, certo? Além dos demais. Outro exemplo de instrumento de localização é o satélite. O satélite também ajuda a localizar. Além deles, tem um mapa que já foi citado. E também, um que é bastante utilizado hoje em dia, por conta da tecnologia, o GPS, que pode ser encontrado em carros, no celular. Humanos têm olhado para os céus para encontrar direções desde os tempos antigos, quando estrelas e constelações no céu noturno nos ajudavam a saber onde estávamos e para onde estávamos indo. Hoje em dia, tudo o que precisamos é de um dispositivo com GPS embutido, como um de nossos aparelhos celulares. Mas, apesar de não precisarmos mais usar as estrelas, ainda dependemos de objetos lá em cima para ter essas informações. O GPS, sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global, é um sistema formado por mais de 30 satélites que orbitam a Terra, de forma que em qualquer lugar do planeta, no mínimo 4 satélites estão cobrindo aquela área, e cada satélite completa 2 voltas ao redor da Terra a cada 24 horas, em uma sincronia com uma precisão altíssima. Cada um dos satélites que formam o GPS transmitem um sinal único que possui, entre outras informações, a sua identificação única, sua posição e o horário atual. O aparelho receptor, que está continuamente esperando por escutar essas transmissões, calcula a distância entre ele e o satélite com base no tempo em que o sinal demorou para ser recebido. Esse mesmo cálculo é feito para todos os satélites que estiverem disponíveis naquela área. Então, através de cálculos geométricos de triangulação, a sua posição é encontrada. Com apenas 3 satélites já é possível encontrar suas coordenadas de latitude e longitude. E com a adição de mais um satélite, é possível calcular também a sua altitude. E por isso, em qualquer lugar do mundo, existem no mínimo 4 satélites GPS disponíveis, para que você possa sempre ter informações de latitude, longitude e altitude. Na página 280, pessoal, ele vai tratar aí, vai trazer uma breve explicação para vocês sobre localização pelos pontos de referência. Muitas vezes, quando nós queremos encontrar um local ou explicar um caminho para alguém, utilizamos pontos de referência. O que são os pontos de referência? Os pontos de referência são elementos como construções, estabelecimentos comerciais, mercantil, mercadinho, árvores e monumentos, que podem auxiliar as pessoas a se orientar para encontrar um lugar que procuram. Então, é como eu já tinha dito para vocês, Você precisa chegar a tal lugar, mas você não sabe o caminho e você não tem nenhum instrumento de localização. Você não tem uma bússola, você não tem um GPS, você não tem um mapa. Então, vem aí os pontos de referência que vão te ajudar a chegar em determinado lugar, Então, ele cita aí exemplos de comércios, árvores, monumentos. Os monumentos podem ser o quê? Praças, estátuas, entre várias outras coisas. Veja ao lado os elementos que Felipe utiliza como pontos de referência para explicar o caminho que ele faz da casa dele até a escola. Então, o Felipe é esse garotinho que vocês observam aí. Tem a representação
do caminho que ele faz da casa dele até a escola, né? Como vocês observam, aqui perto da casa dele tem um posto de gasolina, então ele vai seguir esse percurso que mostra aí na imagem, ok? Os pontos de referência são diferentes de acordo com o lugar onde vivemos. Por exemplo, para eu sair da minha casa e ir até a escola, eu vou ver pontos de referência diferentes do que você vê da sua casa para a escola, porque os caminhos são diferentes. Você mora em um determinado bairro, eu moro em outro bairro. Então, os pontos de referência que eu vou observar são diferentes do que você vai observar. Você pode observar uma árvore, já eu posso observar um comércio. Então, o Felipe, ele explicou aí o que ele observou no caminho da casa dele para a escola. No caminho para a escola, eu viro à direita, na esquina do posto de combustível, e atravesso a rua. Ando um quarteirão, atravesso outra rua. Passo em frente de uma praça e de um supermercado, que fica do outro lado da rua. Na esquina, atravesso uma rua novamente e passo em frente de uma padaria, que fica ao lado da escola. Então, ele citou aí vários pontos de referência. O posto de combustível, o supermercado, uma praça e a padaria que fica do lado da escola. Então, todos esses locais são pontos de referência que ajudaram o Felipe a ir da escola, aliás, a ir de casa até a escola. E, claro, retornar, porque ele vai voltar pelo mesmo caminho de onde ele viu esses pontos de referência. Agora nós vamos conhecer o Cauã. Ele também observa elementos fazendo um percurso da casa dele para a escola. Só que diferente do Felipe, ele mora na zona rural. O Felipe mora na zona urbana, que é numa cidade, e o Cauã, como vocês observam na imagem, é a zona rural, né, o interior. Então veja os elementos que Cauã utiliza como pontos de referência para explicar o caminho que ele faz de casa para a escola, né? Os pontos de referência que fazem parte do nosso caminho para a escola também podem ser utilizados como ponto de referência para chegar a outros lugares que fazem parte do nosso dia a dia. O percurso que o Cauã faz é esse daí que vocês estão observando, essa linha preta que ele faz aí, marcando a direção que ele faz. Então, para ir até a escola, eu atravesso um pasto perto da minha casa. Quando chego ao portão de madeira, viro à direita e ando por uma estrada de terra até a ponte. A minha escola fica logo depois da ponte. Então, esses são os pontos de referência que o Cauã utilizou. É o pasto, né? O portão de madeira, que já é saindo da casa dele, e a ponte. Tem uma ponte de madeira também, por onde ele passa, que fica no mesmo caminho que ele vai para a escola, né? O percurso que o Cauã aí faz é um pouco menor do que o do Felipe. Ok. Então, a gente já sabe o que são pontos de referência. São locais que a gente pode usar para nos ajudar a chegar em determinado lugar, beleza? Vocês têm uma atividade da página 284 e 285 do 1 ao 2, né? Nossa aula aqui é bem breve, um assunto que é bem prático. Então, na questão 1, vocês vão escrever letra F do lado de cada imagem para representar os pontos de referência que o Felipe observou. O Felipe é o garotinho da cidade. E letra C para os pontos de referência que o Cauã observou. Já o Cauã é o do interior. Então, vocês têm um posto de combustível, vocês vão dizer se o posto de combustível quem observou foi o Felipe ou foi o Cauã. Aí vocês vão colocar a letra inicial do nome de cada um. Na questão 2, pessoal, vocês vão escolher um caminho que você gosta de percorrer no seu dia a dia. Não precisa necessariamente ser da sua casa para a escola, pode ser para outro local que você goste. E vocês vão anotar nesse espaço os pontos de referências que você usa nesse caminho. Então, vocês vão fazer da mesma forma que o Felipe e que o Cauã fizeram aqui. Vocês viram que o Cauã, ele relatou por onde ele vai, o que ele observa, e o Felipe também. Então, a mesma coisa vocês vão fazer na questão 2. Vocês vão escrever um caminho, o percurso que vocês fazem da casa de vocês a um lugar que vocês gostam, tá? Por exemplo, eu gosto de ir trabalhar, né? Vou trabalhar na escola, então. Eu sigo o caminho, dobro à direita, encontro com um posto de combustível. Ao lado desse posto de combustível tem um supermercado, dobro à direita e chego na escola. É só um exemplo, é o que vocês vão dizer. Já, ainda na questão 2,
esse mesmo local que vocês vão escrever na 2, vocês vão desenhar esse caminho, colocando os pontos de referência que você anotou. Ou seja, você vai desenhar todo ponto de referência que você observa da sua casa até esse local. Pode ser uma árvore, uma praça, um supermercado, uma loja, o que vocês observarem. Então, bons estudos e a gente se encontra na próxima.